Sistema reprodutor masculino. Competência 1. Água, pitampo. A água é o principal constituinte dos organismos vivos e tem diversas funções e manutenção da vida. Ela está envolvida em praticamente todas as reações químicas da célula e possui ainda a capacidade de influenciar as interações entre as moléculas hidrofóbicas. Sua dissociação serve como base para entendermos os conceitos relacionados ao pH e a sua manutenção por soluções tampão. A molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. As propriedades especiais que a água apresenta existem devido à maneira como estes átomos se ligam uns aos outros para formar uma molécula, e à maneira como estas moléculas interagem. A maioria dos processos biológicos é muito sensível a variações no pH. As células e organismos precisam manter um pH constante e específico, de aproximadamente 7,0, para manter entregas as biomoléculas que as compõem. Os responsáveis por essa regulação do pH nesse organismos são os tampões biológicos. Tampões são soluções aquosas, que consistem geralmente em uma mistura de um ácido fraco doador de prótons H e sua base conjugada aceptor de prótons ou de uma base fraca, e seu ácido conjugado. São os responsáveis por manter o pH constante em uma grande variedade de reações químicas. pH é uma escala numérica adimensional utilizada para especificar a acidez ou basicidade de uma solução aquosa. Carboidratos. Os carboidratos correspondem a mais de 45% da ingestão calórica diária de um indivíduo. Portanto, essas biomoléculas fornecem grande parte da energia nos processos celulares, além de participarem da comunicação intercelular e da composição das membranas. Suas classes principais são monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Lipídios. Os lipídios são biomoléculas que fazem parte de um grupo heterogêneo de substância amplamente distribuída em vegetais e animais. Sua característica principal é a insolubilidade em água. Proteínas. As proteínas controlam inúmeras funções biológicas, sendo a biomoléculas mais abundante em todas as células. Elas possuem tipos de ligações químicas, que mantêm sua estrutura e desempenham importância única nas células. Além disso, as proteínas são os produtos da informação genética contida no DNA. Enzima. Elas influenciam na velocidade dos processos, sem serem consumidas ou modificadas. Enzimas são moléculas proteicas essências no metabolismo dos seres vivos, graças à sua capacidade de promover e acelerar reações químicas em nível celular. Essas proteínas se envolvem com os processos metabólicos essenciais à manutenção da vida. Grande parte das reações do corpo humano são aceleradas por enzimas chamadas de biocatalisadores. Elas não são alteradas no processo químico, mas garantem que os processos fisiológicos ocorram de modo ordenado, garantindo a homeostasia do organismo. Introdução ao metabolismo. O metabolismo do organismo humano, por meio de diversas enzimas das veias metabólicas, promover a síntese ou a degradação de molécula energética.
Além disso, os dois processos podem ocorrer simultaneamente nas vias anfibólicas. Cada via metabólica apresenta formas de regulação diferentes, sejam enzimáticas ou hormonais para estarem ativas ou inativas nos diferentes estados metabólicos. Cada tecido, órgão e estrutura subcelular necessita desse processo para o metabolismo dos carboidratos, lipídios e aminoácidos, de acordo com as particularidades de cada um. Competência 2. Fluidos e soluções. Nosso corpo é formado basicamente por soluções. E as diferentes concentrações determinam o transporte de solutos e solventes pelos diferentes compartimentos do nosso corpo. Nosso corpo também apresenta muitos fluidos, como o próprio sangue. Nesse sentido, soluções são considerados qualquer mistura homogênea, expressa pela concentração de solvente e soluto. Enquanto que o fluido é qualquer substância que escoa quando aplicada uma força. Sistema de transporte através da membrana. A difusão simples é um tipo de transporte passivo de um soluto através da membrana, a fim de alcançarem a mesma concentração, pois o movimento é a favor de um gradiente de concentração. A osmose é o movimento de água através de uma membrana semipermeável, ocasionando por diferenças na pressão osmótica. Efeitos biológicos e mutagênicos da radiação. A sensibilidade das células à radiação é diretamente proporcional à sua atividade reprodutora e inversamente proporcional ao seu grau de especialização. Sendo assim, os maiores danos ao DNA são observados em células imaturas e pouco especializadas.